Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o cavaleiro medieval. Na aula anterior, nós estudamos sobre o trovadorismo e vimos que a pirâmide social do feudalismo, regime político e econômico que prevaleceu do século V ao século XV na Europa, se organizava da seguinte forma: na base situava-se os servos camponeses, um pouco acima os artesãos, e depois vinha o clero e a nobreza. Vimos também que o senhor feudal usufruía do trabalho dos servos e, em troca, lhes garantia moradia, terras e segurança. Essa relação de troca dá-se o nome de vassalagem, como vemos explicado nesse quadro. O suzerano ou senhor feudal concede ao servo o uso da terra para o cultivo e criação de animais, exerce a função de juiz em caso de conflitos entre os vassalos, recolhe parte da produção da terra para si mesmo e para estoque de alimentos, exige voto de fidelidade e servidão de seus vassalos. Já o vassalo, ou servo, a sua liberdade está atrelada ao seu voto de fidelidade e servidão, deve obediência e aceita pagar os tributos e a divisão instituída pelo Senhor no que se refere à sua produção e jura defender o suzerano em caso de guerra. No trovadorismo, arte poética em forma de canções que estudamos na aula anterior, encontramos as relações entre os servos, camponeses, menestréis e o seu suzerano. Havia, paralelamente às canções trovadorescas, uma produção que pouco se popularizou na época de sua produção, mas que se perpetuou na contemporaneidade. São os temas de cavalaria, as novelas de cavalaria, ou seja, a relação do cavaleiro medieval com seu suzerano. Obras de grande repercussão no cinema contemporâneo são baseados nas relações dessa época, como Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, duas das muitas leituras de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Quem era o cavaleiro? Que posição social ele ocupava? Qual sua importância para a sociedade feudal? Teoricamente, apenas o nobre poderia ser um cavaleiro, pois formar um cavaleiro era muito caro. Seu treinamento, sua vestimenta, suas armas e o seu cavalo não estavam à altura de um plebeu. Geralmente, os filhos de um nobre que não era o primogênito, pois somente o primeiro filho herdava as propriedades do pai, tornava-se cavaleiro. Mas era possível que um plebeu ascendesse à condição de cavaleiro, sobretudo se houvesse uma guerra muito longa e que houvesse escassez de homens para lutar. Assim, um escudeiro ou mesmo um ajudante de cavaleiro poderia receber treinamento e tornar-se cavaleiro. Outra situação bastante comum era o suzerano investir em contratar mercenários, guerreiros que dispunham seus serviços em troca de ser consagrado cavaleiro. Mercenários haviam aprendido a arte da guerra por experiência própria e se tornado competente o suficiente para ser reconhecido como um guerreiro capaz. Além disso, a igreja também podia consagrar cavaleiros, e as próprias instituições religiosas aceitavam tanto nobre quanto plebeus para treinar e instrumentalizar a serviço da igreja, como foi o caso dos templários. Os templários são uma espécie de cavaleiro que conjuga uma complexidade de signos, ou seja, representa uma série de significados importantes que vai do físico ao transcendental. São figuras cercadas de força política, histórica e mística, sendo também símbolo de dedicação, força, virilidade e castidade, e merece um estudo à parte. Na arte da Idade Média, o cavaleiro é o herói das novelas de cavalaria. Surgiu na França e na Inglaterra. As novelas de cavalaria narram aventuras fantásticas de destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes, ou seja, um servo que está em busca de um suzerano.
Os cavaleiros errantes eram pobres, não possuíam nenhuma propriedade e seus pertences, vestimentas, armas e cavalo haviam sido conseguidos em batalha. Na arte, esses cavaleiros andavam pelo mundo buscando estabelecer a justiça, defender as mulheres, os velhos e as crianças, e adquirir glória, ou seja, tornar-se famoso por seu desempenho guerreiro. As novelas de cavalaria introduziram o herói em crise, ou o herói que busca. Isso acontece principalmente porque o personagem do cavaleiro é uma alegoria cristã. Portanto, esse personagem, antes de tudo, está em batalha consigo mesmo, buscando vencer seus limites, apetites e desejos para alcançar a redenção, para transcender a sua própria humanidade. Não vamos esquecer que esse personagem é criado no teocentrismo, em que o homem deve despir-se de sua própria humanidade para atingir a plenitude divina. Frodo representa bem esse herói em busca de algo sublime e que enfrenta inúmeras tentações e provações, sendo que ele mesmo não se considera um vencedor, pois sabe de sua fraqueza e das suas impossibilidades. A maior grandeza do herói que busca é essa humildade fruto de suas derrotas contra si mesmo. Espero que vocês tenham gostado da aula. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o papel da mulher na era medieval. Bons estudos e até a próxima!